São 10 horas e 12 minutos. A Prefeitura de São Paulo libera o retorno das aulas presenciais do ensino médio nas redes municipal, estadual, particular, a partir do dia 3 de novembro. Ensino infantil e fundamental segue com autorização apenas para atividades extracurriculares presenciais, e a gente vai ter mais detalhes sobre esse assunto, porque temos agora, já na ponta da linha e na nossa live no YouTube, em imagem também, o secretário municipal de Educação aqui conosco, Bruno Caetano. Secretário, muito bom dia para o senhor, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no Band News São Paulo. Não falei nenhuma besteira não, né? É isso aí, liberadas as aulas para o ensino médio, ensino infantil fundamental, continua só com as atividades extracurriculares, né? É isso mesmo, a gente autoriza agora o retorno a partir do dia 3 de novembro para o ensino médio, lembrando que o ensino superior, ensino universitário, já havia sido autorizado já há 2 semanas, né? Então a gente tem, a partir do dia 3 de novembro, o ensino médio, o ensino superior e ensino fundamental e infantil, ainda com atividades extracurriculares. E a gente aqui na Prefeitura de São Paulo vai incentivar mais escolas municipais a aderirem a esse programa de atividades extracurriculares. Agora, secretário, bom dia. Com relação às escolas municipais que já reabriram para as atividades extracurriculares, qual o balanço que a Prefeitura faz até aqui dessas atividades, de como tem sido esse retorno? Sheila, não há nenhuma intercorrência, não há notícia de propagação do vírus nessas escolas, o distanciamento tem sido observado, os equipamentos a essas escolas foram distribuídos, as escolas também fizeram aquisições próprias com recursos que a Prefeitura repassou a todas as unidades escolares. Os pais também têm levado essas crianças com mais intensidade. Já na última semana a gente tem notado um aumento do número de crianças que participam dessas atividades extracurriculares, né? Como ainda no ensino fundamental e no infantil as atividades não retornarão no dia 3, né, pelo menos as atividades regulares de aula, a Prefeitura vai abrir para a rede pública municipal 2 novas datas em novembro para que mais escolas municipais possam aderir a esse programa. Então vamos abrir a possibilidade já para o dia 3 de novembro novas escolas, hoje já temos 16, e também no dia 10 de novembro uma segunda janela de oportunidades para as escolas de ensino infantil e de ensino fundamental que também quiserem oferecer aos seus alunos as atividades extracurriculares. Lembrando que essas atividades são voluntárias e precisam passar pela aprovação do Conselho de Escola, que é formado pelos pais, professores e também pelos diretores. Agora, secretário, as escolas particulares ou entidades que representam as escolas particulares, diretores de muitos colégios particulares, se manifestam, reclamam, dizendo que preferiam um retorno das aulas presenciais em 3 de novembro para a educação infantil também. É difícil de agradar todo mundo nesse sentido. Também é possível compreender, em certa medida, o que dizem esses diretores. Há um anseio de parte dos pais por essa retomada, outros tantos pais não se sentem seguros para levar ou mandar os seus filhos para a escola. Como é que está essa situação em relação ao ensino infantil, especialmente com essa pressão das escolas particulares? A gente entende a dificuldade que as escolas particulares passam, especialmente no ensino infantil, onde a gente tem observado aí a maior evasão de crianças dessas escolas, né? Muitos pais acabaram até por questões relacionadas à perda de renda, né? Tiraram dos seus filhos dessas escolas, especialmente no ensino infantil. Isso acontece menos, apesar de acontecer ainda, no ensino fundamental. A gente entende, respeita, estamos trabalhando junto, por exemplo, ao SEBRAE aqui em São Paulo, para estabelecermos aí uma nova linha de financiamento para essas instituições de ensino, para que elas possam atravessar esse período de turbulência, de dificuldade para fechar suas contas e que possam oferecer no final desse ano ou no ano que vem aí as vagas para essas crianças. Mas, nesse momento, a saúde entende que não é seguro fazer a abertura do ensino infantil. A gente sabe, todos nós gostaríamos de estar voltando às aulas no dia 3 de novembro para toda a rede, privada, pública, em todos os ciclos de ensino, mas a saúde entende e a gente compreende que nesse primeiro momento é mais cuidadoso voltar pelos estudantes com a idade maior, aqueles jovens, os adolescentes, que têm de fato melhores condições de respeitar as regras de distanciamento social
e respeitar também os cuidados sanitários que as escolas precisam observar. Vamos ficar muito atentos ao que vai acontecer nos próximos dias com a abertura das escolas na cidade, como estamos atentos às atividades extracurriculares, e o prefeito Bruno Covas já marcou uma nova coletiva no dia 18 de novembro, para que possa se pronunciar aí o que vai acontecer com as escolas na cidade de São Paulo ainda no mês de dezembro. Então há um calendário previsto pela Prefeitura de São Paulo para dar previsibilidade para os pais, estudantes, diretores de escola, mantenedores, proprietários de escola, e a gente aqui vai divulgando esse calendário e as novas informações sempre que elas possam aparecer. Então já dá para cravar ou ainda não, secretário, de que aula presencial para ensino infantil e fundamental em 2020 não teremos? Ou tem que esperar mesmo a Não dá para cravar ainda, não dá para cravar. A gente tem batalhado bastante aqui na prefeitura, junto à saúde. Se a gente puder ter um mês de aula que seja, é importante que a gente faça, né? Eu, por exemplo, manifestei ao secretário Edson Aparecido e ao prefeito que se a gente puder, por exemplo, ter condição no mês de dezembro de receber os nossos estudantes e as nossas famílias nas escolas, nem que seja para que a gente realize um trabalho de acolhimento socioemocional, um trabalho de apoio a esses estudantes, para cuidar da saúde mental e também dos nossos professores. E no caso do ensino fundamental, se a gente puder aplicar uma avaliação diagnóstica, uma prova, para que a gente possa saber exatamente o que cada criança aprendeu durante a pandemia, o que ela deixou de aprender, isso vai ser muito importante para a educação. Então não dá para cravar que não tem aula mais esse ano para o ensino infantil nem para o fundamental. Nós vamos batalhar muito para que pelo menos no mês de dezembro a gente possa fazer o acolhimento e também a avaliação diagnóstica com as nossas crianças, para planejarmos um grande programa de recuperação e reforço escolar ainda em 2020, com o tempo que nos resta, e todo o ano de 2021. Lembrando que a Prefeitura de São Paulo adquire, nesse momento, quase 500 mil de tablets com acesso à internet, e nós vamos oferecer, a partir do ano que vem, ensino em tempo integral para todos os alunos da rede pública, no turno, na escola e no contraturno, por intermédio da internet, com o tablet, com o chip, para todas as crianças poderem fazer o seu reforço e recuperação escolar no contraturno. Eu posso estar meio desatualizado, secretário, mas acabou que rolou a liberação da compra desses tablets. Eu lembro que teve um imbróglio, né, com o tribunal. Sim, o tribunal, nas últimas 3 semanas, suspendeu o processo licitatório, solicitou novas informações à Secretaria Municipal de Educação. Nós repassamos todas essas informações imediatamente, e na sessão que aconteceu na última quarta-feira, o pleno do Tribunal de Contas do município liberou a licitação. A gente agradece aí o apoio do tribunal e a compreensão desse momento de emergência que a cidade vive, e a licitação, Ivan, está agendada para acontecer na próxima terça-feira. É um pregão eletrônico, quem quiser acompanhar pode acompanhar pela internet. São aí 6 lotes para aquisição de 465 mil equipamentos eletrônicos, tablets, que serão distribuídos às crianças. O cronograma da licitação é a entrega dos primeiros equipamentos em 30 dias da assinatura do contrato, e depois 60, 90 e até 120 dias os demais equipamentos. Então, ao longo de ainda esse ano e ao longo de todo o ano que vem, a gente tem aí a condição das nossas crianças receberem esse dispositivo. Será um empréstimo da prefeitura, não é uma doação, é um empréstimo para todos os estudantes, e esses estudantes ficarão com a posse do equipamento enquanto estiverem matriculados na rede pública municipal. Secretário, em relação aos CELs, há sempre muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes sobre quando os CELs serão reabertos, se há uma previsão nesse sentido. Sim, os CELs, Sheila, já podem retomar as atividades extracurriculares, né? Basta as escolas que funcionam nos CELs, a gente tem lá escolas de ensino infantil e escolas de ensino fundamental em todos os CELs antigos, nos 46, e agora nos 12 novos CELs entregues pelo prefeito Bruno Covas, somente escolas de ensino infantil, né? Essas escolas já podem aderir ao programa de atividades extracurriculares. Então, o CEL já pode reabrir, basta o Conselho de Escola dos CELs indicarem à Secretaria a decisão de abrir. As atividades para a comunidade, elas devem ser retomadas nos próximos dias, e na próxima semana o prefeito Bruno Covas fará esse anúncio.
Cartão merenda, secretário. Bom, tem alguns alunos que estão voltando agora às aulas presenciais. Ele continua sendo oferecido para todo mundo ou só para aqueles que continuam remotos, né? Ele será, sim, Ivan, oferecido a todos os alunos, pelo menos até dezembro. E ontem o prefeito anunciou mais uma expansão para 310 mil crianças que ainda não haviam solicitado o cartão alimentação para a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura, com a decisão das escolas permanecerem fechadas no ensino infantil e no fundamental, a Prefeitura, de ofício, fará a distribuição desses últimos 310 mil cartões para essas crianças que ainda não haviam solicitado a emissão do cartão merenda. Então, o cartão merenda permanece até dezembro, independe da decisão da família de voltar ou não, até porque a maioria, quase a totalidade das nossas crianças na rede pública municipal permanecerá ainda somente com as atividades extracurriculares, uma vez que o ensino médio ele é muito pequeno na rede pública municipal. Então, esse cartão alimentação está estendido até dezembro desse ano e agora com a nova emissão de mais 310 mil unidades. Secretário, qual o número hoje de professores afastados na rede municipal de ensino? E há como saber exatamente os motivos de afastamento para a gente fazer o recorte exatamente daqueles professores afastados por causa da pandemia? Ou que são grupo de risco? Tem exatamente esses números? Tem sim. Entre professores e agentes de escola, nós temos aproximadamente 4.500 profissionais, né? Esse é o número, o número é um pouco maior entre o número de agentes em relação ao número de professores, mas são professores com mais de 60 anos, Sheila. E para fazer a substituição dessas equipes, a Prefeitura contratou já em caráter temporário e emergencial o número correspondente de profissionais. Quando a gente tiver autorização para retomarmos as aulas presenciais, esses profissionais que têm mais de 60 anos não retornarão antes da vacina e justamente por isso os professores temporários já foram contratados. Além disso, a Prefeitura realiza ainda no mês de novembro novas chamadas de concurso público, aí não para substituir esses professores que estão afastados, porque apesar de afastados eles permanecem nos seus cargos, mas sim para preencher as vagas daqueles professores que se aposentaram nesse período ou foram exonerados por qualquer razão. Então, a Prefeitura também prepara para o mês de novembro a chamada de concurso público na educação infantil e também para os coordenadores pedagógicos, diretores de escola e também os agentes de escola. Bom, é isso, né? Eu tava ouvindo aqui outras mensagens de ouvintes, né? Mas é que, igual a Sheila falou no começo da entrevista, é muito difícil agradar todo mundo, né? A gente sabe que a pressão das escolas particulares, né? Tem os pais que estão com as crianças em casa e já voltaram a trabalhar, então essa demanda do ensino infantil é um pouco maior, mas no geral tem muitos comentários, secretário, e eu acho que o senhor já comentou isso aqui em outros momentos, mas como tem muita mensagem falando disso, queria te ouvir de novo, né? Muita gente falando assim, poxa, voltar às aulas, faltando aí um mês para acabar o ano, muita gente falando de ano perdido, né? Muita gente falando que está com medo, por exemplo, as aulas, a volta não é obrigatória, né? Mas que não vai mandar o filho de volta para a escola. Queria mais um comentário do senhor sobre isso, né? A gente acabou perdendo um ano de 2020 e o que a gente pode fazer para recuperar esse tempo perdido? Não é um ano perdido, né? Houve um grande esforço dos professores, das escolas públicas e particulares, dos pais, no apoio dos seus filhos, tios, avós, enfim, uma grande mobilização em torno da educação. Esse é um momento também de agradecer esse esforço, né, tanto aos profissionais de educação e também às famílias que continuaram apoiando os seus filhos nesse momento difícil de fazer aulas à distância, né, mas não é de forma alguma um ano perdido, né. Essas crianças desenvolveram novas habilidades, ganharam autonomia no ensino, no estudo. Há também um dado positivo que é exatamente a maior participação dos pais na vida escolar dos seus filhos, e a gente espera que a pandemia vá embora rápido, mas esse bom hábito permaneça, né? Agora, é evidente que a gente não tem a mesma qualidade de ensino se as escolas estivessem abertas, né? Há um prejuízo inegável para a aprendizagem. E esse prejuízo, a gente aqui assume o compromisso com essas famílias na rede pública municipal, esse prejuízo será recuperado, né? Esse ano não vai haver nenhum tipo de retenção ou reprovação, e ano que vem
um trabalho muito forte de recuperação e reforço escolar, e é por isso que a gente se esforça para adquirir os equipamentos eletrônicos, para realizar ainda esse ano, se for possível, a avaliação diagnóstica, essa prova que a gente vai aplicar em todos os alunos da rede municipal, para a gente saber exatamente o que cada aluno deixou de aprender. E aquilo que ele deixou de aprender, nós vamos recuperar ainda esse ano e ao longo de todo o ano que vem. E aí sim, Ivan, para tranquilizar as famílias que estão nos ouvindo, ao final do ano que vem, aquelas crianças que não tiverem aprendido, aí sim serão retidas, serão reprovadas, para que as aprendizagens sejam garantidas. Mas até lá, um grande esforço, e não seria justo com os nossos estudantes reprová-los todos esse ano, sem que eles tivessem a chance de ter as aprendizagens garantidas. Então vamos garantir as aprendizagens ao longo de todo o ano que vem, e aí ao final do ano a gente faz a avaliação para a retenção. E é muito importante, se a gente tiver um mês de aula que seja, nem que seja para a gente aplicar essa avaliação diagnóstica, que a gente faça isso ainda em dezembro, para que comecemos o ano de 2021 sabendo exatamente o que cada aluno precisa aprender. Então é isso que a gente espera obter ainda esse ano, autorização da saúde para realizarmos essa avaliação. Bom, e agora a gente aguarda, então, dia 18 de novembro, o prefeito Bruno Covas deve dar novas diretrizes aí sobre a retomada das aulas aqui na capital paulista. Secretário Municipal de Educação, Bruno Caetano, conversou com a gente aqui no Band News São Paulo. Muito obrigado, viu, secretário? Bom trabalho, boa sorte aí também na retomada. Obrigado, sempre à disposição de vocês. Um abraço para você, para a Sheila e para os ouvintes da Band News. Obrigada, bom dia.